Bom dia, queridos irmãos, amigos, graça e a paz do Senhor Jesus. Como é bom poder estar na casa de Deus, estar em comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, aí mesmo na sua casa. Sei que estamos juntos com o mesmo propósito, com a mesma alegria de servir ao Senhor, de nos colocar à disposição do Senhor e sermos úteis para a obra do Senhor, para o reino do Senhor, neste tempo que nós estamos vivendo. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Que o Senhor te abençoe. Imagine que você tem uma horta na sua casa e durante todo o seu trabalho, arduamente, para que haja uma produção abundante e você desfrutar desta plantação todos os anos. Então, quando está prestes a colher os frutos do seu trabalho, da sua plantação, seus vizinhos, eles invadem a horta e tomam à força tudo o que encontram lá. E essa história se repete ano após ano e você não pode fazer absolutamente nada. É exatamente isso que acontecia com o povo de Israel. Quando os midianitas realizavam seus ataques anuais, no momento de colher os frutos para sustentar, eles passavam momentos de fome, de necessidade, e a Bíblia diz que o povo de Israel ficou numa extrema pobreza. E durante 7 anos se repetia a mesma história, as mesmas lições, e o povo de Israel se enfraquecendo, se empobrecendo cada vez mais. Nesse tempo, Deus escolhe, Deus prepara, Deus molda o coração de Gideão para ser o homem, para que pudesse ser usado por Deus para mudar a história do povo de Israel, naquele tempo difícil em que o povo estava vivendo. E este tempo, no momento em que nós estamos vivendo de tantas dificuldades, de tantas adversidades, talvez até fome espiritual, fome da palavra, Deus tem preparado, Deus tem escolhido e Deus tem moldado pessoas para serem bênçãos, para mudar a história que nós estamos vivendo. Basta nós nos colocarmos à disposição de Deus, abrir o nosso coração para o Senhor e permitir que Ele nos molde, que Ele nos prepare, que Ele nos use tão somente para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. E ser bênção para o Senhor, ser bênção no tempo que nós estamos vivendo, ser reconhecido como homens e mulheres de Deus, preparados por Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, para fazer diferença neste tempo que nós estamos vivendo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 6. Esse texto fala exatamente isso, destas lições preciosas podemos aprender com Gideão, a pessoa que Deus usa, a pessoa que Deus prepara nos momentos difíceis. E nós louvamos ao Senhor, porque Deus continua preparando, escolhendo homens e mulheres para fazer diferença. Livro de Juízes, no capítulo 6, a partir do verso 11, até o verso 24, onde diz assim a Bíblia, a palavra de Deus. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho de Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse: vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Mas, Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés e eu sou o menos importante da minha família.
Certamente estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os medianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Gideão respondeu: se de fato posso contar com a tua ajuda, dá-me um sinal de que é mesmo o Senhor quem fala comigo. Por favor, não vás embora até que eu traga a minha oferta. Ele respondeu: ficarei aqui até você voltar. Gideão foi depressa para casa, cozinhou um cabrito e com cerca de 20 litros de farinha, preparou pães sem fermento. Depois colocou a carne num cesto e o caldo numa panela, os levou para fora e os ofereceu ao anjo que estava debaixo da grande árvore. O anjo de Deus lhe disse: coloque a carne e os pães sem fermento sobre esta pedra e derrame neles o caldo. Gideão obedeceu. Então o anjo do Senhor tocou na carne e nos pães com a ponta da vara que estava em sua mão, e fogo subiu da pedra e consumiu tudo que Gideão havia trazido. E o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão percebeu que era o anjo do Senhor, exclamou: ó soberano Senhor, estou perdido. Vi o anjo do Senhor face a face. Fique em paz, respondeu o Senhor. Não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão construiu um altar para o Senhor naquele local e o chamou de Javé Shalom. Até hoje o altar está em Ofra, no território do clã de Abiezer. Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. O Senhor é a paz. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por esse texto rico de lições extraordinárias, quando podemos aprender com Gideão, podemos reconhecer a grandiosidade, a soberania do Senhor sobre nossas vidas, sobre todas as coisas. Nós, ó Deus, te agradecemos porque em tempos difíceis nós podemos, ó Deus, reconhecer o chamado do Senhor, o preparo do Senhor para sermos úteis, sermos bênçãos nas tuas mãos para a glória do Senhor. Fale, Pai, ao nosso coração. Revele, ó Deus, a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável ao Senhor, e para a honra e glória do teu santo nome. É em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém e amém. O povo de Israel, no momento após a morte de Moisés, Josué, o povo queria escolher uma nova direção. Pediram para eles mesmos escolherem e serem liderados pelos reis, pelos juízes. E nós podemos observar que nesse tempo, então, quando Israel ele tira Deus do trono, da direção da sua caminhada, o povo de Israel começa a passar agora grandes provações, porque se afastara do Senhor, não permitiram agora que o Senhor pudesse estar conduzindo o seu povo. Mas é interessante, a misericórdia de Deus é tão grande que todos os momentos difíceis que o povo de Israel passava, o povo clamava a Deus, Deus com a sua misericórdia, Deus com o seu amor, Deus com a sua graça, levanta homem, levanta mulher, para poder conduzir o povo, levar o povo ao arrependimento, levar o povo a ser conduzido outra vez pelo Senhor e experimentar os milagres de Deus. Sabe por quê? Porque Deus nunca desiste do seu povo. Deus nunca desistiu da humanidade. O que nós temos visto, o que nós temos ouvido claramente é quando o povo ele se afasta de Deus. Quando o homem, quando a mulher, quando a família se afastam de Deus. Então eles começam a se sentir prejudicados pelas suas próprias escolhas. E naquele tempo, quando os midianitas avançavam, invadiam as plantações do povo de Israel, e aquele povo se tornando agora cada vez mais pobre, cada vez mais necessitado. Neste tempo, neste período, no momento em que o povo de Israel estava escondido nas cavernas, no momento em que o povo de Israel estava passando necessidade, Deus olha e observa a vida, Deus observa o potencial que Gideão tinha para ser o grande juiz naquele tempo que o povo estava vivendo. Meus amados irmãos, nós precisamos, a lição principal quero passar para você nesta manhã. Você é importante para Deus. Coloque a sua vida à disposição de Deus. Ame ao Senhor acima de todas as coisas.
Você é útil para o reino de Deus. Você é importante para o crescimento do reino de Deus. Você é importante, a sua vida, a sua atitude, ela é importante, elas são importantes porque manifestam a glória de Deus na sua vida, mesmo com as nossas falhas, mesmo com as nossas limitações. Deus, Ele usa pessoas que se colocam à sua disposição. À primeira vista, nós poderíamos dizer que Gideão era um homem medroso, incrédulo, murmurador. Mas Deus deve ter visto algo de bom nele para escolher para tão grande tarefa. E por trás destes aparentes defeitos, Gideão, ele havia virtudes ocultas que chamaram a atenção de Deus. Viram que Gideão era a pessoa ideal, uma pessoa disponível para fazer a mudança, para conduzir o povo naquele momento. E nós podemos ver algumas características de pessoas que Deus usa para transformar pequenas possibilidades em grandes vitórias. E quando nós ouvimos a mensagem de Deus, e a motivação da vida cristã, ela não deve ser a possibilidade de ganhar coisa para nós mesmos, mas sim para a possibilidade de viver à altura daquilo que já possuímos em Cristo, a ousadia, a autoridade e o poder que o Senhor Jesus dá à sua igreja. E essas características nós queremos abordar com você nessa manhã. Queremos que você olhe para a sua vida. Queremos que você se coloque à disposição de Deus. Não importam as circunstâncias, não importa onde você está, não importa o momento que você está passando, Deus pode usar a sua vida. E a primeira característica desse homem, o homem que Deus usa, é aquela que não se conforma com a situação, mas tenta fazer algo para mudá-lo. Olha no versículo 11, na parte B de Juízes, capítulo 6, quando diz o seguinte: debaixo do grande orvalho, então o anjo apareceu e disse, estava debulhando trigo no fundo de uma imprensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. Algo que me chama muita atenção nesse texto: Gideão estava fazendo algo, ele não estava conformado com a situação, ele não desistiu. Mesmo que malhar trigo no lagar demonstrasse um pouco de medo, todavia era uma tentativa de fazer alguma coisa diante do quadro que alguns já tinham desistido de lutar. Gideão então não desiste, ele diz, eu vou fazer a minha parte. Gideão, porém, continuava tentando fazer algo, mesmo que fosse pouco. Ele estava ali tentando fazer o de melhor para o seu povo. Ele não desistiu, ainda que com tantas dúvidas, ainda com tantos questionamentos, Gideão ele continuou a fazer, mesmo que pequeno, mesmo que escondido, mesmo que insignificante, mas era algo extraordinário diante de Deus. Aquilo que nós fazemos para a glória do Senhor, aquilo que nós fazemos para honrar o Senhor, para a proclamação do Evangelho de Jesus, é algo extraordinário quando é feito na presença do Senhor, quando é feito para a glória do Senhor. Temos que ter discernimento em relação ao que podemos fazer para mudar as situações. Por certos, tantas tentativas de mudanças, ao invés de melhorarem, terminam complicando mais as coisas. Mas o que você tem feito para mudar a situação que o cerca? O que nós temos feito para mudar esse momento de incredulidade do povo? O que podemos fazer no momento em que há um esfriamento do amor, onde há um esfriamento da fé, onde muitas pessoas se afastando de Deus, onde muitas pessoas desistindo de servir ao Senhor? Qual tem sido a minha, a sua atitude mediante esse momento que nós estamos vivendo? Se você continuar a orar, se você continuar lendo a Bíblia, a palavra de Deus, se você continuar sendo fiel ao Senhor nos dízimos e ofertas, se você continuar relatando as maravilhas de Deus na sua vida, se você testemunhar do amor, do poder de Deus na sua vida, para outras pessoas, Deus vai te usar para mudar muitas situações. Deus vai usar o homem ou a mulher, aqueles que estão à disposição para serem bênçãos do Senhor, que não desistiram, que não deixaram de servir, que não deixaram de orar, que não deixaram de ler a Bíblia, que não deixaram de ser útil nas mãos de Deus. Deus, Ele conhece cada coração. E Gideão, então, ele estava fazendo ali o de melhor, mesmo escondido, mesmo nas suas limitações, mesmo na sua incredulidade. Ele queria fazer algo diferente. Somos chamados para continuar a fazer aquilo que Deus nos chamou como igreja, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Deus nos chamou, nos convocou para continuar a amá-lo acima de todas as coisas.
Deus continua nos chamando a ter um relacionamento com Ele, uma intimidade com Ele, através da oração, do testemunho, da leitura da palavra de Deus, através da comunhão, através do relacionamento com os irmãos. Deus, Ele usa pessoas. Deus, Ele prepara, Ele molda o coração daquele que tem disposição, daquele que não desiste, daquele que está fazendo algo para Deus. Ah, quantas pessoas, quantos planos para o ano 2020, quantos planos para o ano 2021, talvez 2020 foi um grande desânimo para você. Não desista, continue fazendo aquilo que Deus lhe deu, Deus vai honrá-lo. Deus vai fazer com que a sua vida, a sua disposição, aquilo que você tem feito para mudar a história, para mudar a situação, para a glória de Deus. A segunda característica da pessoa que Deus usa é aquela que está sujeita à fraqueza como todas as outras. Louvado seja Deus por isso, pelas nossas limitações, pelas nossas fraquezas. Olha no versículo 13, quando Gideão ele questiona, coloca algumas coisas diante de Deus. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão os milagres de que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Gideão estava reconhecendo, demonstrando um misto de lamentação, de murmuração, de questionamento e incredulidade. Mesmo assim, Deus escolheu Gideão. Meus amados, eu gosto muito dessas expressões, gosto muito de ler sobre homens e mulheres de Deus na Bíblia, homens inspirados por Deus, que escreveram tantos livros, pastores que nós conhecemos, quando ele reconhece as suas limitações. Porque quando nós reconhecemos as nossas limitações, nós buscamos força em Deus. Nós reconhecemos que em Deus nós podemos ser bênção, que em Deus nós podemos ser útil, que em Deus nós podemos ser restaurado, que em Deus nós podemos ser bênção na vida para outras pessoas. Nós podemos ver que Elias, sujeito às mesmas fraquezas que todas as outras pessoas, diz lá em Tiago capítulo 5, 17, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto, lá em Tiago capítulo 5, versos 17 a 18. Deus, Ele usa pessoas, Ele usa aquelas pessoas que estão sujeitas às fraquezas, como todas as outras. E quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, quando nós reconhecemos as nossas limitações, nós podemos buscar forças, podemos buscar limitações na presença do Senhor, diante de um Deus ilimitado, que pode nos usar para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Não desista do seu chamado. Você é um crente em Jesus. Nos momentos difíceis, até às vezes com medo, e até nos momentos de incredulidade, Deus ama você e quer preparar você, quer moldar a sua vida, quer que você faça diferença neste tempo. Deus tem levantado os homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus para fazer a diferença. Mas primeiro, deixa Deus fazer diferença na sua vida, deixa Deus mudar a sua vida. Busca o Senhor de todo o teu coração, reconheça as suas limitações, reconheça as suas fraquezas, porque mediante a isso nós vamos agora buscar um Deus que pode todas as coisas, que pode mudar a história da nossa vida, que pode dar-nos força, que pode nos fortalecer, que pode nos usar para a honra e glória do nome de Jesus. A terceira característica da pessoa que Deus usa é aquela que está consciente de suas limitações e aquela que sabe que por si mesmo nada pode fazer. O próprio Senhor Jesus, dizendo no Evangelho de João, no capítulo 15, verso 5, na parte final, Jesus disse: porque sem mim nada podeis fazer. Que coisa maravilhosa quando reconhecemos isso. Olha no versículo 15 de Juízes, no capítulo 6, quando diz: mas Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menos importante de minha família. Gideão estava colocando todas as suas
as suas dificuldades, as suas limitações. É necessário dizer para Deus as nossas limitações. Precisamos reconhecer as nossas fraquezas, precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor. Qual área que você tem enfraquecido? Qual o momento que tem enfraquecido a sua vida? Qual o momento que você tem se distanciado de Deus? Qual o momento que tem tirado você a ter uma intimidade, um relacionamento com Deus através da oração, através da palavra de Deus? Diga para o Senhor. Diga para o Senhor das suas limitações, abra o seu coração para o Senhor, mesmo que Ele conheça, mas é necessário que nós venhamos reconhecer, nós venhamos abrir o nosso coração. E creio que o versículo 15 demonstra a humildade de Gideão, porque Deus não usa autossuficientes, os arrogantes, os soberbos. Deus escolhe, recruta os humildes para realizar seus planos. E vários textos falam sobre Deus dar graça aos humildes e resistir aos soberbos. Vamos ver alguns, lá no Salmo de número 138, no verso 6, diz assim: mesmo nas alturas o Senhor cuida dos humildes, mas mantém distância dos orgulhosos. No livro de Ezequiel, no capítulo 21, a palavra de Deus também fala sobre isso. Ezequiel capítulo 21, versículo 26, quando diz: assim diz o Senhor soberano, tire sua coroa coberta de joias, pois o antigo sistema está para mudar. Os humildes serão exaltados, os orgulhosos humilhados. Tantos outros textos nós podemos aprender. Tiago, no capítulo 4, verso 6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro capítulo 5, verso 5, Deus então Ele escolhe quase sempre para a realização dos seus desígnios aquele que o mundo considera fracos e de pouca importância. Então nós podemos reconhecer como nós somos úteis nas mãos de Deus, como nós podemos ser bênçãos nas mãos de Deus e na bênção de outras pessoas, para levar o Evangelho de Jesus, o Evangelho que transforma, que muda, o Evangelho que dá vida, o Evangelho que renova, o Evangelho que transforma, o Evangelho que realiza coisas extraordinárias na vida daquele que se coloca à disposição de Deus, daquele que abre o coração e reconhece a grandiosidade, a soberania de Deus. Deus está sempre pronto a nos transformar naquilo que devemos ser, se estivermos dispostos a nos submeter à sua vontade. Quando nós nos colocamos à disposição de Deus, não olhando para as nossas circunstâncias, mas olhando para aquele que tem o poder, a autoridade para mudar a história do tempo que nós estamos vivendo. Mas a quarta característica, a pessoa que Deus usa, é aquela sobre a qual Deus investe em sua autoestima. Imagine você a situação de Gideão, ali escondido, fazendo o seu trabalho. Nós vimos no texto que sua estima estava abaixo, se colocando sempre inferior, se colocando sempre limitados. Mas então, há 3 versículos, a qual Deus usa para levantar, para investir no autoestima de Gideão. Acompanhe comigo no versículo 12, Juízes capítulo 6, verso 12. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Fique imaginando a cena. Fique imaginando, quando estava lendo esse texto, fique imaginando talvez Gideão com tantos questionamentos, com tantas incredulidades, com tanto sofrimento de passar com o que o povo estava passando, o povo cada vez mais se enfraquecendo, se empobrecendo. E o anjo de Deus diz: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Sabe quando nós vamos ouvir isso de Deus? Só quando nós reconhecemos as nossas limitações. Só quando nós começarmos a fazer aquilo que às vezes é insignificante, mas é nesse momento que Deus usa e nos encoraja a prosseguir. Levante sua autoestima, você é importante para Deus. Você é útil nas mãos de Deus. Ainda no versículo 14, diz assim: então o Senhor se voltou para ele e disse: vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas, sou eu quem o envia. Deus só trabalhando no coração de Gideão. Deus jamais estava ali acusando, estava ali condenando a atitude de Gideão, mas Ele estava ali renovando as suas forças, renovando sua aliança,
renovando o seu compromisso com o povo de Israel. Assim como cada manhã Deus renova a aliança dele conosco, Ele renova a aliança da sua presença, do seu amor, da sua misericórdia, da sua graça, para sermos úteis nas mãos de Deus. Olha ainda no versículo 16, certamente estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Deus viu em Gideão um homem que poderia mudar a história. Durante toda a Bíblia, desde Gênesis e Apocalipse, Deus demonstra sempre disposição para abençoar, para preparar, para usar alguém, para que o nome do Senhor seja glorificado. Este tempo é nosso. Esta é a oportunidade que Deus tem nos dado a ser bênção nas mãos de Deus. Este é o tempo que Deus tem levantado homens e mulheres, ainda que fracos, ainda que limitados, ainda que com tantos questionamentos, ainda com autoestima baixa. Deus, Ele levanta, Ele ergue o seu povo com a sua palavra, porque Ele não desiste dos seus propósitos para a terra. Ele não desiste de amar a sociedade, Ele não desiste de amar o homem, Ele não desiste de amar a família, Ele não desiste de amar os jovens, adolescentes, as crianças, Ele não desiste de amar o casal, e Ele então prepara homens, Ele capacita homens, Ele levanta homens e mulheres para serem bênçãos nas mãos do Senhor. Gideão estava escondido, inseguro das circunstâncias, sua autoestima estava abalada. Deus investe na autoestima de Gideão, chamando de homem valente, exaltando a força de Gideão e garantindo-lhe a ele que estava presente na sua vida. Meus amados, meus queridos, Deus está com você. Há uma autoridade, a unção do Espírito Santo de Deus que é dado somente à igreja do Senhor Jesus. Por isso nós não podemos desistir. Por isso que nós temos que voltar ao primeiro amor, por isso que nós precisamos voltar a ter uma intimidade maior, verdadeira, sincera com o Senhor, dizer das nossas limitações, confessar os nossos pecados, reconhecer o que tem atrapalhado a nossa vida com Deus, o que tem atrapalhado de ser bênção para outras pessoas. Aproveitar este tempo para falar da graça de Deus, aproveitar esse tempo da misericórdia de Deus, aproveitar esse tempo e relatar as manifestações do poder, do amor, da graça de Deus, para que este povo, que é chamado povo de Deus, não venha se empobrecer mais, mas que seja rico da graça, do perdão, da misericórdia e cheio do Espírito Santo de Deus. Mas há a quinta característica, a pessoa que Deus usa, é aquela que está sempre disposta a apresentar uma oferta ao Senhor. Eu acho essa parte linda, quando Gideão, reconhecendo a soberania do Senhor, lá no versículo 18, do livro de Juízes, do capítulo 6, no verso 18, e diz assim: por favor, não vás embora até que eu te traga a minha oferta. E ele respondeu: ficarei aqui até você voltar. Muito mais que dinheiro, Deus quer que ofereçamos nossas vidas diante do seu altar. A atitude de Gideão parece demonstrar que ele era uma pessoa com o coração aberto para Deus, e Deus aceita a oferta de Gideão. Quero desafiar a você nesta manhã a abrir o seu coração para Deus, a ofertar ao Senhor. Não estou falando de dinheiro, eu estou falando da melhor e a verdadeira oferta a Deus, a sua vida, o seu coração. Depois de tantas experiências, depois que Gideão estava reconhecendo as suas limitações, as suas fraquezas, ainda com tantos questionamentos, Deus levantando sua autoestima, Deus falando através da sua palavra, Deus renovando as suas forças, ele então estava com o coração aberto. Neste tempo, quantas pessoas com os corações fechados para Deus, com os corações endurecidos, não amam, não perdoam, não abençoam outras vidas com palavras abençoadoras, não reconhecem as suas limitações, os corações fechados, os corações trancados. É algo que só você pode abrir, é o seu próprio coração. Em Apocalipse, Jesus, batendo a porta de uma igreja, diz: eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu cearei com ele e ele comigo. Abra o seu coração para Deus. Coloque-se à disposição de Deus. Não esteja com um coração duro nesses dias, nesses momentos que nós estamos vivendo. Não olhando para a pobreza, não se conformando com isso, mas se colocando à disposição de Deus. Um coração aberto, um coração à disposição do Senhor. Nos versículos 19 e 21, nós podemos ver ali Gideão fazendo o de melhor, fazendo a oferta para o Senhor como gratidão. Mas uma outra e última característica de um homem, da pessoa que Deus usa, é aquela que demonstra temor de Deus. Olha no verso 22. Quando Gideão percebeu que era o anjo do Senhor, exclamou: ó soberano Senhor, estou perdido. Vi o anjo do Senhor face a face. Eu sempre menciono nas oportunidades de mensagens como essas que Deus nos dá, lembrando do irmão diácono Marques. Era um senhor bem de idade, era diácono lá na igreja do Alto da Serra, e todas as vezes que visitava, ia na igreja, às vezes com bastante dificuldade, ele disse sempre o seguinte: pastor, o povo não tem temor de Deus. Ele só falava isso, e ele abaixava a cabeça. E quando a gente olha para esses textos de pessoas que não têm temor a Deus, nesse tempo nós estamos vivendo as pessoas brincando com o nome de Deus, pessoas que não reverenciam o nome de Deus, pessoas que não creem na manifestação poderosa de Deus. Isso entristece o nosso coração, porque nós reconhecemos quem é o Senhor. Ele está acima de todos os deuses, Ele está acima de todos os juízes, Ele está acima de todos os reis, porque Ele é único, Ele é soberano, Ele é o Senhor, Ele tem o poder, Ele tem a autoridade, Ele te conhece, Ele te chama, Ele te molda, Ele te usa para a glória e exaltação tão somente do nome de Jesus. A pessoa que Deus usa é aquela que demonstra o temor a Deus. Quando percebeu que era mesmo Deus que lhe desafiava, Gideão ficou perplexo. A sua reação demonstrou temor e reverência ao Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Lembra de Isaías no capítulo 6, quando ele reconhece o templo do Senhor e reconhece os anjos cantando: santo, santo, santo é o Senhor. Ele se prostra diante do Senhor e diz: ai de mim que sou pecador, ai de mim que tenho os lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. Eu vi o Senhor. Quando nós vemos o Senhor, quando nós temos temor ao Senhor, não é ter medo, mas reverenciar o Senhor, priorizar o Senhor, fazer tudo para a glória do Senhor, nós honramos a Ele. E quando nós honramos a Ele, quando nós priorizamos Ele na nossa vida, quando nós priorizamos Ele nas nossas decisões, quando nós buscamos os seus conselhos, quando nós nos prostramos diante do Senhor, Ele nos usa. Ele nos usa, seja em qualquer momento, seja em qualquer circunstância. Mas para isso é necessário reconhecer: Deus, Ele não perdia tempo em responder aos pretextos de Gideão para não aceitar a missão. Ao invés disso, Deus, diz a Bíblia, que reafirmava que estava com ele e que lhe daria a vitória. Não sejamos incrédulos, creamos que Deus está conosco. A incredulidade é o pecado de não confiar no caráter reto de Deus. Mas quando nós reconhecemos onde estamos, quando nós reconhecemos o que precisamos, quando nós abrimos o coração para Deus, Ele nos usa em todas as circunstâncias. Ele nos usa com um poder que só Ele pode nos dar. Só a autoridade que nos dá à sua igreja, ao seu povo. Não sejamos mais pobres, não sejamos mais limitados, mas buscamos em Deus o seu poder, a sua graça, a sua ousadia sobre nossas vidas, sobre todos aqueles que creem, todos aqueles que se colocam à disposição do Senhor. Gideão passou a crer que o Senhor poderia usá-lo, não em função do que ele era, mas em função de quem Deus era.
Deus pode, Ele tem o poder, Ele fala, Ele me encoraja, Ele me capacita e Ele está comigo todo o tempo, em todos os lugares, a todo instante, para ser bênção nas suas mãos. Você é bênção de Deus. Você é um homem, uma mulher de Deus. Não permita que o medo, as circunstâncias, a incredulidade, as limitações que temos, não permitam que essas coisas venham tirar o potencial que Deus pode te dar. De não desistir com a sua vida, a não desistir do seu chamado, a não desistir daquilo que Deus preparou para você. Neste tempo, Deus te conhece e Deus quer moldar a sua vida. Feche os seus olhos, olha o Senhor. Sempre que Deus nos chama para realizar uma tarefa que parece grande demais, nós devemos ter o cuidado de olhar para o Senhor e não para nós mesmos. Quando Deus falou a Abraão que Sara ia ter um filho, no capítulo 18 de Gênesis, do verso 14, Deus falou a Abraão: existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? A resposta está lá em Lucas capítulo 1, 37. Quando Deus visita Maria e promete a ela a dar luz, a ser a mãe de Jesus, no capítulo 1 de Lucas, verso 37, ele diz: pois nada é impossível para Deus. Que coisa maravilhosa. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nunca falha, nunca falhou, nunca falha e nunca falhará. Gideão, com seus afazeres, ainda que escondido, ele não desistiu. Deus usa, abençoa, renova, restaura e usa aquelas pessoas que não desistem. Por isso, nessa manhã, não desista. Você é útil nas mãos de Deus. Aquilo que você está fazendo, continue fazendo para a glória de Deus. Ele vai honrar você, Ele vai usar você, Ele vai preparar você para fazer algo extraordinário. Porque Deus é soberano, Ele é o Senhor. Há um detalhe no texto, que Gideão, ele abriu o coração, ele foi sincero, mesmo com tantas desculpas, com tantas limitações, ele reconheceu: não tem outro, só o Senhor mesmo. Se Deus tem falado ao seu coração, abra o seu coração, deixe Deus usar a sua vida. Ele vai mudar algumas coisas, porque Ele é Deus. Apenas seja servo, obedeça, abra o coração. Você é a pessoa que Deus quer usar neste tempo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é misericordioso. Sonda, Senhor, o nosso coração nesta manhã. Nós abrimos o nosso coração para o Senhor. Somos limitados, somos fracos, mas, ó Deus, nós te agradecemos porque a cada palavra é um renovo para a nossa alma, é uma oportunidade de ser um instrumento nas tuas mãos. Cuida, Senhor, da tua igreja, cuida, Senhor, dos meus irmãos, cuida, Senhor, de cada família. Abençoa, Deus, porque somos úteis nas tuas mãos. E usa-nos, ó Pai, neste tempo, tão somente para a honra e glória de Jesus, o nosso Senhor, a quem nós oramos. Amém, amém, amém. Deus nos abençoe.